Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, membro da família real brasileira e empresário, expôs suas ideias para uma nova Constituição para o Brasil e rebateu ministros do STF. O parlamentar propôs: temos um poder judiciário que se torna exclusivamente revisor constitucional, uma corte constitucional, bem diferente da corte de hoje em dia, que foi desenhada na Constituição de 88 e tem todos esses poderes que nós estamos reclamando. Também está gerando instabilidade. Nesse contexto, ele apontou a instabilidade derivada de ações do STF e rebateu alegações de que os ministros do STF seriam uma força de estabilização da República. Apesar de o STF se colocar como força estabilizadora, somos uma força estabilizadora. Não, vocês são uma força desestabilizadora. Vocês estão desestabilizando o poder executivo e o poder legislativo. Vocês estão legislando, executando, negando a execução. Isso cria instabilidade política, gera imprevisibilidade. Quem de fato está governando o país? Já não basta o Congresso se avocando o poder de executor também, só votar a agenda do próprio Congresso e esquecer a do Executivo. Quem é que de fato governa o país? Esses são problemas profundos. Assistam. Temos aí um poder judiciário que se torna um poder judiciário exclusivamente revisor constitucional, uma corte constitucional bem diferente da corte de hoje em dia, que foi desenhada lá na Constituição de 88, que tem todos esses poderes aí que nós estamos reclamando, né, que também está gerando instabilidade. Apesar do STF se colocar como nós somos uma força estabilizadora. Não, vocês são uma força desestabilizadora. Vocês estão desestabilizando o poder executivo e o poder legislativo. Vocês estão legislando, vocês estão executando, negando a execução. Isso cria instabilidade política. Você gera imprevisibilidade. Quem é de fato que está governando o país? Né? Já não basta o Congresso, às vezes, se avogando o poder de executor também, de ele só votar a agenda do próprio Congresso e esquecer a agenda do Executivo. Então o Executivo foi eleito para quê? Então, quem é que governa o país? É o Judiciário quando intervém, então veja que esses são problemas profundos. Você não consegue mudar com uma emenda constitucional. Pode até alguma coisa, mas tem outros limites aí que a gente não pode tocar. Então o Judiciário adquire uma nova competência aqui. Agora entramos em alguns outros poderes. 3 outros poderes são importantes. Tá? Um Conselho de Estado. Então vamos reativar a função do Conselho de Estado. Hoje tem um Conselho da República, existe isso lá na Constituição, nunca é ativado. Seriam os governadores e mais outras pessoas do Estado assim, para fazer um juízo das políticas. Nunca é ativado. Mais um Conselho de Estado ativo, né? Um Conselho de Estado que seja permanente e que ele vai ser não um juiz, mas sim um auxiliar ao chefe de Estado. Então o chefe de Estado não está sozinho, ele tem um Conselho de Estado de ex-senadores, ex-juízes, ex-empresários, enfim, basicamente aqueles anciãos do Brasil que estão ali para olhar essa questão de raiz mesmo, do que o Brasil representa de uma forma atemporal, né, desvinculado de governos e dessas passagens. Então isso dá ainda mais estabilidade. Ele também tem alguns poderes ali. E espero que, ao menos na Constituição, a gente colocou como não remunerado. É um Conselho de Estado não remunerado. A pessoa que está lá está por questões de honra, tradição e com missão mesmo. Então são cidadãos ali graduados, qualificados para serem conselheiros de Estado. Então esse é outro poder importante. Um segundo poder ativo. Então todos esses poderes que eu mencionei são poderes ativos, né? Pessoas agindo, né? Tanto no contexto de Estado, mas o 6º poder é talvez o que mais me alegra aqui colocar, que a gente colocou uma série de dispositivos em todos esses poderes, não ao ponto de desestabilizar o poder, mas sim para legitimar esses poderes. Nós criamos aqui chancelas de iniciativas populares, de você fazer baixo-assinados, fazer revogação de mandato, fazer referendo com relação a uma série de votações para todos esses poderes.
Então, diferentes intensidades, né? De diferentes maneiras. Não ao ponto de você romper com o Estado de Direito e você romper com a questão de democracia representativa, né? Mas sim, abrindo para a real democracia que vem dessa vontade popular de dizer basta, de criar freios, né? Diretos populares quando há medidas ou circunstâncias extremamente impopulares, criar essas aberturas, o que o Estado hoje não permite, né? E os partidos de hoje temem isso, né? Tanto como revogação de mandato, mas também como questão alegam a instabilidade política que isso pode gerar. Claro, se você levar isso ao extremo, não tenha dúvida que não bem regulado, você desestabiliza completamente. Então eu espero que a gente tenha feito ali de uma maneira para legitimar e não desestabilizar. Mas isso está muito mais presente do que a atual. A atual só menciona que é permitido fazer um recall de mandato, uma iniciativa popular. No nossa Constituição não, já está bem regulamentado em Constituição. Então isso sim vale preservar. E aqui o sétimo poder. Vamos falar do sétimo. Eu falei dos 6 poderes ativos, né, que governam e que estabilizam, etc. Como é que eles estão organizados ali. O sétimo poder é o federalismo. É você transferir efetivamente o governo do Brasil para os Estados-membros. A União passa a ser um poder de estabilização dos Estados-membros, fiscalização e estabilização. Mas a dependência dos Estados-membros para com a União vai mudar completamente. Efetivamente vão se tornar Estados mais autônomos e cabe aí ao poder da União intervir quando há violações, quando há questões de corrupção, quando há questões de instabilidade dos modelos estaduais. Então você cria ali a União passa a ser o segundo poder do Estado-membro. Né? Isso que eu acho que é interessante. Então ela estabiliza, ela não governa o Estado, mas a União estabiliza os Estados. Então, e você transfere as competências. Tem o artigo 22 da Constituição Federal que traz ali muitas competências que você vê, são os estados e os municípios que entregam. Mas na Constituição de hoje está avogado, ou seja, está como competência da União. Então a gente está transferindo muito daquilo para os estados e municípios, e nem está definindo exatamente como deve ser. Então tudo aquilo que nessa Constituição a gente acha que está eliminando da Constituição de 88, o que a gente está fazendo é uma Constituição nova e dizendo o seguinte: tudo que está na Constituição de 88 que não está nessa nova Constituição se transforma em lei. Em se transformando em lei, é muito mais fácil o ajuste. E aí que está um outro comentário com relação, comentário crítico aqui à Constituição de 88 e também explicativo do porquê uma Constituição extremamente interventora como a do Brasil, que intervém em amplitude e em profundidade. Ela é extremamente... Então, a Constituição assim não dura muito, tá? A de 34 durou 3 anos, né? A de 37 durou 9 anos. Então, são Constituições interventoras mesmo, que o Estado faz tudo e tal. Então, o que viabilizou a sobrevida de 30 anos dessa Constituição? Ela teria sido extinguida muito tempo antes se não fosse por uma coisa, que é a facilidade de você emendar essa Constituição. Então, temos aí uma Constituição que já recebeu mais de 100 emendas. Então, a Constituição de hoje, de 88 de hoje, não é mais de 88. A Constituição de 88 já não existe mais. Ela já foi alterada, ao passo que temos aqui já temos um novo contexto jurídico e numa base jurídica totalmente diferente aqui do que era em 2018. Ainda os mesmos problemas de base, mas efetivamente tivemos várias alterações. Então isso não é bom para o Brasil. Uma Constituição não é para ficar se alterando toda hora. E constituições que regulamentam tudo tem que ser alterado toda hora. Então a gente tenta regulamentar menos e transferir tudo para a lei. E a lei sim você consegue alterar. Agora, vamos voltar aqui nesse contexto de federalismo, que eu acho importante. Aqui tem um conceito de regras federalistas que são importantes, que esse é o sétimo poder, é um poder que não é ativo, ele é passivo, ele está lá. É um poder de organização, é um poder de limitação do poder da União nos estados.
Então, neste contexto federativo, o processo de criação de lei muda. Então, por exemplo, eu como deputado federal posso fazer uma lei que afeta o território nacional inteiro, violar uma série de costumes nos estados e fica por isso mesmo. Se fosse a União aprovar, vira lei nacional. O que eu estou dizendo nessa nova Constituição, não. É que eu, como deputado federal, faço uma lei e ela só se torna uma lei depois que for avaliada por 2/3 das câmaras estaduais. Aí ela volta para ser uma lei federal. Se 2/3 das câmaras federais avaliarem como sendo uma boa lei federal, aí ela se torna uma lei federal de toda a nação. Caso contrário, ela é meramente sugestiva como lei federal. E alguns estados membros podem até adotar a lei. Mas, se não for mais que 2/3, continua limitado somente àqueles estados que resolveram adotar. Então isso é um respeito aos estados. Vemos agora como intervimos aí em questões de vaquejada e depois falamos que tal prática contra o meio ambiente é mal vista, ou até mesmo contra a mineração. Tem estados que nem tem mineração e criamos leis federais de mineração que não tem cabimento nenhum, duplicando leis estaduais em estados que tem muita mineração e acabam até inviabilizando uma série de outras coisas nos outros estados que nem tem mineração, mas tem reflexos em outras áreas, outros setores da economia de outros estados. Veja como a interferência federal é sempre para mediocrizar o potencial do brasileiro. O potencial do brasileiro vem dos estados mais livres e autônomos agindo em competição. E isso é que é fundamental. Bom, então temos que proteger isso. Então essa que é o sétimo poder, na minha opinião, é extremamente forte e tem que ser valorizado e protegido. Então esse eu diria que é o contexto aqui constitucional que eu queria transferir para vocês. Eu quero atender aqui algumas perguntas que alguns passaram e também não me estendendo muito mais aqui nessa live, porque era só um update aqui do que vem sendo feito. E todos aqueles que me seguem me cobram a toda a live o que eu tenho feito com relação a isso. Então, dei aqui algumas respostas. Eu quero também mostrar para vocês como é que está indo a Constituição. Vou ver se eu acesso aqui uma cópia dela, mostrar aqui num outro celular que eu tenho, não sei se vai pegar, por causa da claridade, mas depois eu responder as perguntas, tá? Então, perguntas aqui, vamos lá. Davi Ferreira: há alguma forma de tornar mais positiva a nossa Constituição ou só como a outra? Olha, Davi, como eu mencionei, dá para fazer a atual melhorar, com certeza. Tem as emendas constitucionais, podem passar no atual, nessa de 88, pode melhorar bastante e você achar que está tudo bem. Mas, como eu mencionei, é fácil de fazer outras emendas. Então você pode fazer reformas profundas, emenda constitucional, passando algum tempo, alguém propõe uma reforma da reforma. E pronto, você já está com outro contexto de violação das reformas anteriores. Então, essa Constituição não é instável, ela é instável, e é exatamente por isso que ela sobreviveu. Então, pelo fato dela ser tão interventora, ela não deveria estar viva ainda, essa Constituição. Mas sobreviveu porque ela é instável, ela permite essas alterações com muita frequência. Então temos que entender que tem coisa que não é para alterar, não, tem que deixar mais. Então essa vai estar sempre limitada por isso, tá? Cadu Carvalho: como passar uma nova Constituição sem reforma política? Bom, agora vocês estão me perguntando uma coisa importante, porque eu não mencionei: processo. Por que eu estou fazendo essa live? Por que eu estou falando com vocês aqui, dando esse parecer? Por que eu falei que tinha que ter uma nova Constituição? Tornei isso parte do meu mandato, para que vocês me cobram, para eu me autoimpor essa cobrança, essa missão. Por que eu estou fazendo isso? Porque a sociedade, os ativistas, são parte integral do processo de uma nova Constituição. Como as Constituições têm sido feitas até agora, é por constituinte. Quem confia numa constituinte? Por favor, fala aqui no chat. Quem confia numa constituinte? Vocês confiam numa constituinte? Eu não confio. Eu, como parlamentar, estou te falando, não confio numa constituinte. E todas as experiências de constituinte no Brasil deram em 7 resultados, diria 6 resultados péssimos. 6 péssimas constituições que não duraram nada, geraram instabilidade. Então você vai agora de novo, tendo uma oportunidade da população estar extremamente engajada,
você vai passar isso para uma constituinte? Pelo amor de Deus, temos que lutar contra uma constituinte. Lutem contra uma coisa. Que você quer uma nova Constituição? Lutem contra uma constituinte, tá? Vocês é que fazem parte desse processo. A Constituição nova que eu estou para publicar, eu sou um mero coordenador aqui de várias contribuidoras, hein? Só para deixar isso claro, depois eu menciono sobre isso. Ela é para que a população, os ativistas abracem, debatam, entendam, façam isso, tornem isso parte do seu ativismo, exijam isso dos seus futuros candidatos. E também vamos lembrar, o ciclo dessa Constituição não é assim, no próximo ciclo eleitoral todo mundo. Pode até ser que sim, se a gente lograr sucesso no ativismo, pode ser que sim, mas eu estou fazendo isso para que haja, no mínimo, uma doutrina para que os ativistas, para que todos possam se mobilizar com uma visão, né? Como eu vou até colocar isso porque é uma passagem de Sêneca, né? Um filósofo grego, dizia: olha, para que todos tenham a visão, o trabalho precisa ser feito. Então eu estou fazendo o trabalho. Agora cabe a vocês terem a visão. Estou transferindo isso para a sociedade. Sociedade tendo essa visão, entendendo por que esse trabalho foi feito, por que ele é importante, a sociedade vai começar a exigir. E o tempo de se organizar para isso, aí é o tempo dos ativistas. Não cabe a mim, eu vou ajudar nessa organização, mas aí cabe criar um movimento para isso, com esse efeito. E eu imagino que, como trata-se de Constituição, é bem amplo, ele tem que ser bem amplo. Então, aqui respondendo a sua pergunta, pergunta muito boa, tá? Foi do Cadu Carvalho. Murilo Lima: uma nova Constituição no momento atual não correria o risco de ser ainda mais socialista? No momento atual, com certeza seria extremamente socialista. Com certeza. E graças a Deus, no momento atual, não há chance de passar, a não ser no Chile. Vamos só lembrar uma coisa aqui. Nós já temos uma Constituição socialista. Nós já temos. O que eles querem fazer no Brasil, o modelo constitucional da extrema esquerda, dos bolivarianos, do pessoal que quer realmente criar um Estado tecnocrático, totalitário, e a gente está com pouca liberdade hoje, vai com quase nenhuma liberdade, modelo chinês praticamente. No melhor dos casos seria um modelo chinês, seria mais parecido com o modelo venezuelano, modelo argentino. Então você já vê para onde que estão indo esse pessoal. Nós já temos a Constituição para isso, né? Nós já temos para criar um modelo socialista no Brasil. Basta eleger mais um socialista para a presidência. Na próxima eleição elege um presidente socialista, pronto, já tem a Constituição socialista, agora um presidente socialista. Aconteceu isso no México, né? O México está lá. Acredite se quiser, o que está segurando o Obrador de fazer grandes reformas socialistas é o narcotráfico no México. É surreal essa situação da América Latina. Depois a gente entra no próximo vídeo, tá? Vocês têm que me cobrar mais live, porque eu costumo não fazer live. Então esse contexto aqui de fazer atualmente, Deus nos livre de fazer atualmente, Deus nos livre de ter uma constituinte agora. Agora, vamos entender, os ativistas, aqueles que ocupam a rua no Brasil, eles são contra esse arranjo de Estado, esse arranjo político. Nós estamos já no modelo efetivo que a extrema esquerda gosta. Eles só não estão no poder, mas o modelo constitucional é quase lá, é quase o que eles adoram. Então eles não são loucos de chamar uma constituinte agora. Aliás, muitos desses mecanismos de democracia direta eu pautei, eu fui lá na comissão e pautei. Quero sufrágio opcional, não quero que o voto não seja obrigatório, eu quero que o voto seja opcional e não obrigatório como é hoje. Eles votaram contra. Quero recall de mandato, eles votaram contra. Quero candidatura independente, eles votaram contra. Por que a esquerda votou contra? Por que eles votaram contra? Isso eram projetos deles. Era o projeto deles lá atrás. Por que agora eles não querem? Porque eles não têm mais as ruas, eles não têm mais a militância, eles não têm mais essa força
de popular que está lutando, talvez intuitivamente, sem saber, mas eu acho que sabem, muitos sabem que está lutando contra o sistema. Então, e o sistema é socialista. Então, no Chile não. No Chile, o que acontece? A mobilização está sendo feita, na minha opinião, de uma maneira artificial, quase que uma invasão venezuelana, bolivariana ali no Chile, e estão se mobilizando contra uma constituição da maneira mais rasa possível. Porque foi feita pelo ditador, na época nem por ele foi feito na época do Pinochet. Mas é uma Constituição que tem recall, não diria que tem recall, mas tem democracia direta, referendo popular a todo momento, essa Constituição chilena, e eles querem mudar isso, sem saber. Eu tenho quase certeza que aqueles que estão se mobilizando, a maior parte que está se mobilizando no Chile, não faz a mínima ideia que a Constituição deles atual dá mais poder para a população do que uma futura Constituição à la Brasil que eles querem criar lá. Acho que eles não fazem a mínima ideia. Se vocês têm amigos do Chile que estão se mobilizando contra, estão na rua lá protestando, informe a eles. Peçam para ler a Constituição do Chile e depois peçam para ler a Constituição do Brasil. E aí vocês vão ter talvez estariam guiando aí, talvez salvando o Chile nesse processo. Bom, como criar uma Constituição liberal e forte mesmo tendo os atuais políticos no poder? Como disse, não temos os políticos para isso, né? Esse é o do Júlio Gabriel. Não temos. E é por isso que eu não confio nos políticos. Estou confiando na sociedade. A mobilização tem que ser da sociedade, tem que abraçar a Constituição, abraçar o que está sendo publicado, e depois, com o tempo, talvez com essa pressão, cria-se um intuito de fazer um referendo popular ou um plebiscito, como foi o caso. O plebiscito já com o texto constitucional já pré-aprovado pela sociedade, não diferente do que já está sendo debatido na sociedade. É por isso que o fórum é a sociedade. Lembrando que a Constituição da França foi referendada. A Constituição de 1824 do Brasil foi a única Constituição que foi referendada pelas paróquias. Né? Algumas responderam em tempo, outras não, mas foi referendado nas paróquias. Temos que voltar a fazer isso, temos que exercitar isso mais nesse processo agora, e não depender em constituinte. Tá? A constituinte vai servir para quê? Para fazer a transição da Constituição atual para uma Constituição futura. É para isso que serve uma constituinte. Né? Então você pega as regras transitórias, em quanto tempo que vai migrar desse contexto para o outro contexto, mas isso uma constituinte pode resolver. Agora, mexer no texto da Constituição, pelo amor de Deus, isso a gente tem que definir em sociedade, em debate direto. Rodrigo Cunha, no caso de uma nova Assembleia Constituinte, quem decide como vai ser a Constituição? Pois é, sou contra a Constituinte, e se houver Constituinte, vou me mobilizar contra e também vou me mobilizar para participar se for inevitável. Tá? João Gabriel, 2022 possivelmente pode ter uma nova Constituição? Eu acho que não, João, a não ser que a nossa mobilização entre agora e 2022 seja espetacular, mas isso aqui é um ciclo mais longo, tá? Eu não estou me impondo aqui um calendário, porque eu estou vendo até meu livro, que pontua os problemas do Brasil, foi lançado em 2017, e só agora, 3 anos depois, é que você vê que tem uma massa crítica de pessoas já falando dos problemas, já ventilando isso, aumentando a consciência de um público maior. Então eu imagino que com um debate constitucional também demore mais do que os 2 anos. Então, mas enfim, eu acredito que seja ainda na minha vida. Tá? E ainda na minha vida política, tá? Então eu estou extremamente otimista, porque eu não pretendo ter uma vida política muito longa, não. Então isso é uma esperança aqui. Edgar Araújo, como a nossa Constituição afeta a nossa carga tributária? Bom, ela é inviável considerando a nossa carga tributária. Se fosse para viabilizar, posso especular aqui que os impostos teriam que ser muito mais altos do que eles já são. E eles já estão no nível máximo aqui de tolerância da sociedade e não chega nem a atender o que está em Constituição plenamente. Então nós já temos uma Constituição completamente inviável. Uma das coisas que precisa fazer é a reforma tributária. Então, e essa nova Constituição já embute uma reforma tributária. Então isso é importante também. Claro que uma reforma tributária, como eu
tenho mencionado aqui, federativa, né, respeitando os estados, municípios, modelo similar ao modelo tributário norte-americano. Tá? Não é esse modelo IVA não tecnocrático de controle absoluto de tudo. Sou contra o modelo IVA. Qual a melhor Constituição que o Brasil já teve? 1824. Sugiro que todos leiam. Daniel Roque. A nova Constituição já está escrita? Terá especialistas para escrevê-la? Sim, Daniel. Já está escrita. Terminamos a nossa parte com o gabinete. Tive a Renata Tavares, que é minha assessora, é a minha chefe de gabinete atualmente, assessora legislativa, professora de Direito Constitucional, mais de 10 anos aí de trabalhar na Câmara. Então, agora, e também teve a Mariana Nunes, que foi minha chefe de gabinete anterior, também mais de 10 anos de experiência de trabalhar na Câmara, Direito Constitucional, Ministério Público do Exército, extremamente bem qualificada. E agora eu estou ampliando para outros de Brasília. Por quê? Porque direito constitucional, a expertise toda está entre Câmara e Senado. São assessores de deputados e assessores de senadores. E também assessores que trabalham na Câmara, para a Câmara e para o Senado. Isso é fundamental explicar isso para vocês. Fora do direito constitucional, fora desse âmbito, ele é difícil você achar um advogado de fora, que é especialista em direito constitucional. Pode ser na tese, mas na prática e na tese, como são esses lá de Brasília, eu acho muito difícil. E é por isso que eu quero botar quanto mais pessoas de Brasília, qualificados, assessores, consultores legislativos, de todas as espécies que estão em Brasília, baseado já com a experiência com a atual Constituição, para reescrever uma nova e chancelar, e eu me torno aqui um mero organizador do processo todo, e os técnicos é que levam a escrita aí. As justificativas aí cabe a um grupo mais amplo, tá? As justificativas dos artigos, mas efetivamente eu estou valorizando bastante o input de quem está em Brasília hoje, porque eu acho que são excelentes como fonte técnica de direito constitucional. Fora de Brasília você vai encontrar advogados incríveis, de criminais, tributaristas, cíveis, de toda sorte. Mas em Brasília a especialidade é constitucional e é lá que eu estou buscando talento. Diego Leonardo, deputado, poderia fazer uma breve abordagem do Common... a breve abordagem da lei romana versus a lei anglo-saxã, né, o Common Law. Então a lei romana, eu também não sou jurista aqui para dizer, mas eu vou reduzir aqui o máximo. Nós estamos adotando o modelo ainda de lei romana, tá? Então é a tradição do Brasil. Eu pensei até em fazer esse rompimento, em trazer o Common Law, né? Porque é muito mais dinâmico, ele é muito mais vinculado à experiência da lei, né? Como é que do juízo, dos ajuizamentos que ocorrem durante a história do país. Então, no entanto, isso rompe com uma tradição e seria um rompimento, na minha opinião, muito grande de todas essas estruturas que já estão, e experiências que já estão no direito romano, né, que é a nossa estrutura legal de hoje. Então, eu estou preservando isso. Minha preferência seria de adotar um modelo similar ao Common Law, mas a transição é que ia ficar complexa demais, na minha opinião. Tá? Podemos ainda... Aí que está o debate. Acho que é um debate assim, quando ela for levada à sociedade, não só publicado em livro, mas também internet, abrindo os artigos para que todos vocês possam comentar artigo por artigo, fazer um debate efetivo artigo por artigo na internet, seria maravilhoso. E daí você extrai muito conhecimento, né? Eu tenho pessoas que participam aqui nos meus canais e eu acabo aprendendo com os comentários. Então eu não sei se eu consigo mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Recebi uma nova pergunta aqui. Nova Constituição do Luiz Felipe Lecione. O porte e a posse de armas seria semelhante? Sim, absolutamente. Porte e posse de armas, direitos individuais plenos,
temos que resgatar o século XIX aqui, em que, porque no fundo o Brasil vai para o século XXI, é um século XIX, é um neo-século XIX, né, em todos os aspectos. Os aspectos imperialistas, os aspectos de você ter aí um Estado autocrático, tecnocrático, novas frontes de batalha sendo criados e o cidadão completamente desarmado. E sem falar da guerra física que ainda existe, e a incapacidade do Estado de efetivamente nos proteger. O Estado não vai conseguir nos proteger, mas vai conseguir nos controlar. Então, precisamos ter liberdade aí de se defender, absolutamente. Vitor Gabriel. Poderá ter plebiscito sobre a forma e sistema de governo? Sim, também é outra coisa. Eu acho que aí é onde a gente limita. Porque eu acho que a forma de governo, o parlamento, o executivo junto com o parlamento, com o primeiro-ministro e tal, isso já é importante. Agora é questão do chefe de Estado. Quem é que vai ser o chefe de Estado? Por enquanto estamos dizendo que é um presidente. Isso pode mudar? Efetivamente podemos ter um plebiscito só para mudar esse componente. E isso eu acho importante, porque eu acho que essas mudanças de regime, né, na verdade, quanto menores elas forem, ou seja, o regime, o status quo da regência e tudo continua, só muda ali uma figura, né? Isso eu acho que é mais fácil de fazer essa mudança em função de uma única figura, tá? E também o Conselho de Estado, ele tem que ser entendido como sendo também um balizador, moderador ali, um poder moderador. O Conselho de Estado e o chefe de Estado, eles são poderes moderadores. Todo chefe de Estado é um poder moderador, né? Mesmo sendo república, na Alemanha, o presidente da Alemanha não é a Merkel é o primeiro-ministro. O presidente da Alemanha, ele é um poder moderador do que a Merkel está fazendo. Ele deveria estar agindo mais, né? Mas infelizmente não é o caso. Acho que eu recebi mais uma pergunta aqui. Rafael Silva, se já está pronta, quando o senhor vai divulgar? Então, ela está pronta, tá? Tem 136 artigos, tem os artigos organizados de um lado e as justificativas do outro, e além disso vai ter alguns projetos de lei anexados para viabilizar uma série de artigos que precisam ser normatizados e não entrar tão vaga assim. Por que eu quero ainda demorar? Agora eu estou em processo de polimento, né? Quem já escreveu um livro sabe que você pode terminar seu livro e tal, está tudo feito, todos os capítulos, todo o conteúdo que você tinha para colocar tá colocado, mas o processo de polimento é com um grupo mais qualificado, um debate, para que a gente tenha esse lustre que seja considerado uma obra completa e bem, tem que passar por chancelas de edição e só tem gente qualificada olhando. Não pode abrir para todo mundo no momento que você ainda está polindo e ainda tem arestas ali de polimento. Então é por isso que não vou divulgar. E eu acho que vai demorar ainda alguns meses, tá? Em função desse polimento. Agora, é um processo mais chato que tem, mas ao mesmo tempo, é por isso que uma das razões que eu estou aqui conversando com vocês é que eu já estou levantando aqui uma bola de um movimento que tem que ser criado em torno disso. Tá? Isso é importante para todos os ativistas que estão me escutando, de entender que teremos que ter um movimento acoplado a essa Constituição. Ela não tem valor nenhum se não houver aqui um movimento criado que compreenda o porquê e que consiga debater e entender o que está sendo escrito e como é que ela faz bem para o Brasil que a gente quer ter. Né? Isso que é fundamental. E mesmo agora vamos entender uma outra coisa. Eu estou tornando público algo que outros partidos, por exemplo, não tornam público. Você tem alguns partidos de bolivarianos, os partidos da Unasur, da Ursal, né? Os partidos que querem criar a Ursal, querem criar aí uma pátria grande. Eles têm uma constituição deles. Eles têm uma visão de mudanças constitucionais bem claras. Tá guardado lá com eles. Eles divulgam só aquilo que se torna visível, é algo que colocam aí para a sociedade fazer análise e tal, ou fazer mobilização, mas não é para debate social. Eles não querem debater aquilo que eles já têm lá.
Eu quero fazer exatamente o oposto, tornar claro, exposto, transparente, fazer um debate bem amplo com a sociedade do Brasil, todos os estados, não é só o estado de São Paulo, para que isso torne parte do valor de ser brasileiro. E você defender o direcionamento, defender coisas que estão em simbiose, porque no processo ainda de se mobilizar para uma nova Constituição, vai acontecer votação em Brasília, que é muitas vezes contrário ao que a gente está falando aqui. Tudo o que eu tenho defendido no meu livro e nessa Constituição, eu vi uma agenda de 2019 até agora contrária. Eu vi coisas passarem contrárias, e às vezes muito com aplauso popular, contrário a essa visão constitucional que eu estou vendo. Então, e eu estou praticamente, quando só você tem a visão, você fica totalmente isolado nesse processo. Por isso que mais pessoas precisam ter essa visão. É isso que é importante. A Constituição ela faz isso. O debate dessa Constituição faz com que mais pessoas tenham essa visão. Se mais pessoas têm essa visão, vai ter uma parcela expressiva, espero que expressiva, da sociedade que vai defender algo contrário que eles vão estar votando lá em Brasília. Não vão nem eleger o pessoal que quer criar coisa contrária. Então é por isso que esse processo eu estou tornando ele público. Tá? Eu acho que a maneira mais difícil, acredite se quiser, é a maneira mais difícil, mas esse é o caminho que eu vou escolher. Tem que ser dessa maneira. Eu não acho que devemos passar por uma constituinte ou algum fulano tido aí como grande jurista, vai lá, escreve alguma coisa e tal, e aquilo vira a lei da terra. De jeito nenhum. Tem que engajar a sociedade, e ela precisa entender que a Constituição só tem valor se a sociedade associar valor à Constituição. Muito bem, então é isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar. Não sei se vai dar para ver. Eu vou mostrar em celular, tá? Porque eu estou aqui o meu computador está fazendo resolveu atualizar aqui o software, então fiquei sem. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha, não sei se eu vou chegar nela aqui. Mas é isso, meus amigos. Olha, estou aqui chegando no final dessa live, só para que a gente tenha essa discussão, abertura aqui do... Bom, vou ver se vocês conseguem ver aqui. Não sei se está muito brilho. Acho que não vai dar para ver aqui. Não sei se vai dar. Acho que não dá. Bom, eu vou expor aqui, vou publicar umas fotos, e não só do sumário, né, e como é que é a organização geral, mostrar que ela já está efetivamente pronta e estamos agora em processo de polimento. Meus amigos, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo hoje à noite, comparecendo aí com esse meu update com relação à nova Constituição do Brasil. A boa notícia é essa, que eu estou mais contente com o resultado do que quando estava há 2 anos que eu estou escrevendo isso com ativistas, e agora com a equipe técnica lá de Brasília, com o gabinete, eu consigo acelerar esse processo de uma maneira muito mais qualificada. Vocês são parte integrante desse processo, não tem data para isso. Eu gostaria de começar, ao menos a data que existe, é a data para o início de debates e início de publicação. Eu espero que no primeiro semestre do ano que vem a gente logre aí fazer a publicação, mas que os debates já começam e a gente já se organize para debater isso em todos os estados do Brasil. Quanto mais cedo a gente mobilizar a população em torno desse novo texto e da compreensão que está em volta dele, mais rápido a gente vai ter as mudanças que a gente precisa para estabilizar esse país e criar de fato um país seguro para todos nós, um país que preze pela prosperidade das famílias brasileiras, pela classe média brasileira, todos aqueles que têm sofrido aí com essas ingerências e intervenções de gente desqualificada, tanto na burocracia quanto políticos. A todo momento, a todo ciclo eleitoral aí vemos aberrações. Então temos que ao menos ter um sistema que limite os poderes que esses aí têm sobre nós e que aumente o nosso poder quando eles erram. Enfim, muita coisa boa aí, muita esperança com relação a isso, mas a esperança maior é com o engajamento que vocês todos têm sobre esse tema. Isso já me abre aqui
como é que eu diria, índices positivos, né? E por que eu acredito no Brasil? Porque vocês estão aí. É por isso. Se eu estivesse sozinho falando isso ao vento, certamente eu não estaria acreditando em qualquer solução. Mas porque tem mais gente aí do outro lado me assistindo e querendo se engajar nesse tema, é uma das razões fundamentais que eu ainda acredito profundamente nesse país. Meus amigos, muito obrigado. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, tá? Até a próxima.